Na aula anterior, entendemos a origem da dinâmica de sistemas e sua base conceitual. Agora vamos dar um passo prático, criar sua conta no Insight Maker e começar a modelar. Mesmo que você esteja começando por aqui, essa aula é fundamental, porque é onde o pensamento sistêmico começa a ganhar forma na prática. Se essa aula fizer sentido para você, já curta o vídeo, deixe sua dúvida ou reflexão nos comentários e inscreva-se no canal. Esse engajamento é fundamental para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e entregue essas aulas para mais pessoas interessadas em pensamento sistêmico e dinâmica de sistemas. E para acompanhar nossos projetos e iniciativas, pesquise por Hélice Consultoria nas demais plataformas e redes sociais. Agora vamos para mais uma aula. Olá, pessoal. Nós vamos fazer essa introdução aqui ao curso de Dinâmica de Sistemas usando o software Insight Maker. A primeira coisa que a gente vai ver é como criar uma conta no Insight Maker para que vocês possam usar. Essa primeira aula que a gente está tendo, então, é uma aula de introdução, basicamente, ao software e à dinâmica de sistemas. A dinâmica de sistemas é uma ferramenta muito poderosa para você desenhar qualquer tipo de sistema que represente um problema a ser resolvido. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela exatamente aqui, do Insight Maker. A gente tem um monte de coisa escrita aqui. Agora, o mais importante está aqui nesse cantinho aqui em cima. Assine, né, para abrir uma conta grátis. Então, vamos clicar aqui e vai aparecer isso que está aqui, né? Então, aparece essa caixinha aqui. Você pode, se tiver uma conta Google, abrir direto numa conta Google, como pode também digitar aqui alguma coisa nessa conta que está aqui, tá? Então, você coloca aqui seu endereço, a senha que você vai usar e o nome que vai aparecer quando for mostrado o seu nome. E você aquela famosa caixinha, né, para dizer que você não é um robô. Essa aqui que é a tela para você se cadastrar. Quando você se cadastra, o que vai acontecer? Aí vai abrir, você vai clicar aqui, se abrir de novo o Insight Maker, né? Ao invés de clicar aqui, você vai clicar aqui em login, tá? Então, eu já vou abrir aqui na minha tela do Insight Maker que eu tenho conta. Então, nós vamos ver a minha tela já aberta. Então, eu vou mostrar aqui já aparece o meu e-mail, né? E já aparece a minha senha que eu uso para login, né? Eu cliquei aqui, então apareceu essa tela aqui, depois de você ter criado a conta no Insight Maker. Assim que eu logar, aí vai aparecer isso que está aqui, ó. Logando, apareceu os meus insights, então aqui eu vou deixar aqui, e eu quero criar um. Insight é um modelo, tá? Então, a gente clica aqui, aí vai aparecer esta tela que está aqui. Para vocês que estão iniciando, parece assim que complicado, né? Tem um roteirinho de como é que faz e tal, mas eu vou pular isso tudo e vou clicar aqui, ó, que é essa caixinha aqui, ó. Clique em mim para pagar tudo isso que está aqui e começar um modelo. Então, vamos clicar aqui, ó. Pá, cliquei. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma folha de papel em branco, onde eu vou desenhar o modelo. Então, isso aqui é a tela padrão do Insight Maker. Essa folha, na verdade, é uma folha infinita, né? À medida que você for precisando de espaço, é só arredondando para o lado ou para baixo, que ela vai aumentando de tamanho. Do lado de cá, uma saudação inicial, e está falando aqui para você salvar esse modelo. Insight é um Insight Maker, né? Então, salvar um insight. Insight quer dizer a ideia que você está tendo. Então, para começar, eu vou salvar um insight, né? Ele salva sempre automaticamente, então é salutar a gente clicar aqui logo de cara. E eu vou chamar, ao invés de my insight, eu vou chamar meu primeiro modelo. Aqui você, né?
Aqui você pode colocar alguma tags, adicionar rótulos, né? Que classificam o modelo, e aqui uma descrição, certo? Então, esses dois aqui são opcionais. O primeiro modelo, meu primeiro modelo, eu posso deixar ele público. Isso quer dizer o seguinte, que quando você acessar o Insight Maker, quem procurar por uma tag que você colocou aqui, ou pelo nome do seu modelo, ele vai aparecer para todo mundo. Ou pode deixar ele privado. Então, você pode escolher essas duas alternativas aqui. Se ficar privado, somente aquelas pessoas que tiverem o link do seu modelo vão poder encontrar, né? Se você não divulgar esse link, ninguém vai achar aquele modelo, porque não vai aparecer nas pesquisas que você faz lá no Insight Maker. Então, eu vou deixar público, né? E vou chamar de meu primeiro modelo, ok? E vou salvar. Então, imediatamente, olha lá, já troca aqui para o nome, meu primeiro modelo, ele é público, né? Se eu quiser editar, isso aqui é só voltar aqui e editar o que eu quiser e salvo de novo, tá? Se vocês verem aqui em cima, vai aparecer o link do modelo, tá? Ok? Na verdade, o link do modelo, ele tem o nome do modelo aqui, mas isso aqui eu posso tirar. Se eu digitar aqui, ó, ele vai para o mesmo lugar. O que importa é essa partezinha aqui, né? Que tem um código do modelo. É como se fosse um identificador do modelo. Ok? Muito bem, então a gente já criou a conta, já entrou para fazer o primeiro modelo, é isso que nós vamos fazer, vamos começar já usando. A gente tem aquela cultura, né, de abrir a caixa e vamos começar a usar. Depois a gente lê o manual, né? Então, como eu estou aqui junto com vocês, a gente pode fazer essa abordagem cultural de brasileiro que a gente tem, né? A gente lê o manual depois, em algum momento que precisar. Então, depois eu vou mostrar para vocês aonde está esse manual, mas vamos começar a usar. Então, eu quero botar aqui vou escrever uma frase aqui que é o nome do modelo, meu primeiro modelo. Então, do lado esquerdo aqui em cima, está escrito aqui primitivas, ou primitivo em inglês, né? Então, se eu clicar aqui, aparece as várias formas, elementos que constituem o Insight Maker, né, que você pode desenhar. Então, aqui embaixo, ó, é text box. Então, eu vou acrescentar uma caixa de texto, né? Então, aparece isso aqui, né? E aqui eu vou digitar. Se eu clicar aqui duas vezes em cima disso, o que eu digitar aqui aparece, ou então eu posso digitar aqui nessa janelinha aqui da direita, né? Na caixinha da direita, tá? Eu vou clicar aqui em cima e vou escrever aqui, meu primeiro modelo, certo? Ele trocou de linha, porque o espaço está pequeno, mas é só eu fazer isso aqui que ele aumenta o tamanho da caixa, né? Posso botar a caixa aqui, né? Ah, mas eu não gosto de... Está sublinhado. Então, eu clico com o botão do lado direito do mouse, né? Vai aparecer esse aqui, ou então eu posso vir aqui também, ó, selecionar o elemento e vir aqui, aonde está aqui, estilo, né? Style, né? E clicar aqui. Aí vai aparecer também, né? A mais fácil é clicar diretamente com o botão direito do mouse, né? Então, aqui, está vendo que está sublinhado, né? Se eu clicar aqui, olha lá, some o sublinhado, né? Então, vou tirar o sublinhado e vou botar negrito, mais fortezinho um pouquinho, né? Ok? Tá? Ah, eu posso aumentar o tamanho da letra, 48, como posso também diminuir, 24. Como posso deixar do jeito que estava, porque estava em 30, né? Ok? Ah, eu quero encher essa caixa, né? Onde está essa caixinha onde está escrito o meu primeiro modelo, eu quero botar lá uma cor, que vamos colocar aqui essa corzinha aqui, tá? Então, posso escolher qualquer tipo de cor aqui e vai mudando, tá? Então, eu coloquei esse azulzinho aqui. E aqui eu posso escolher elipse, né? Eu posso escolher cilindro, eu posso escolher uma nuvem, né? Então, se eu vier aqui, ó, aumentar, né? Eu vou ver uma nuvem, certo? Então, eu posso escolher um hexágono, um diamante, um triângulo, ou seja, diversas formas.
ok? Como eu posso também botar uma imagem lá. Se eu clicar aqui, eu selecionar uma imagem, tá vendo? E posso também pegar uma imagem da internet. É só clicar aqui, tá? Eu posso colocar uma linha em volta, né? Ela está aqui, é uma linha sólida, e eu vou colocar uma linha em volta. Opa, uma linha, coloquei, preta, e ela está pontilhada. Ela está como sólida, né? Aqui não tem como fazer diferente. Então, eu vou tirar essa linha, né? Remover, porque fica mais bonitinho assim. Então, já começamos a nos familiarizar com a interface que nós vamos trabalhar. Já consegui escrever aqui meu primeiro modelo. Eu posso colocar isso aqui em qualquer lugar, posso botar para cá, aumentar de tamanho, né? Fazer isso aqui. Então, muito bem. Tá vendo? Ok? Depois nós vamos trocar esse título aqui, porque nós vamos desenhar o nosso primeiro modelo aqui. Muito bem, já vencemos uma etapa aí importante, ou seja, acessamos o site, abrimos a conta e começamos a criar o nosso primeiro modelo, tá? E qual vai ser, então, o nosso primeiro modelo? Um modelo muito simples, que é uma questão que a grande maioria das pessoas já tem, né, num banco, é uma caderneta de poupança, né? E uma caderneta de poupança, o que é? É uma conta que é remunerada mensalmente pelo banco, né? Então, o banco pega o que você tem lá, multiplica pela taxa de juros, que é a taxa de juros de remuneração da caderneta de poupança, e quando você começa o mês seguinte, ela tem um dinheirinho a mais em função daquilo que você tinha. É isso? Então, essa é a história de uma caderneta de poupança. Se você deixar aquilo lá, sei lá, anos, né, você vai ver que aquilo vai crescendo indefinidamente. Então, vamos desenhar esse modelo? Muito bem. Então, a primeira coisa que eu faço, venho aqui em primitivas, né, e vou colocar uma variável, né? Então, aparece essa caixinha e eu vou botar aqui. O primeiro modelo, o primeiro diagrama que eu vou fazer é chamado de diagrama causal. Ele é um diagrama qualitativo, não é um diagrama para fazer conta. Então, eu vou chamar essa nova variável de poupança, que é exatamente o lugar... Opa, faltou um umzinho aqui. Poupança, né? Ok? Aqui é a mesma coisa. Se eu clicar com o botão do lado direito, eu posso tirar essa cor, botar essa cor, tirar, remover a linha que tem em volta, né? Botar uma outra cor qualquer, por exemplo, um amarelo, né? E assim vai, tá bom? Então, eu vou deixar desse jeito que está aqui. Então, essa é uma variável fundamental, que é o quanto que eu tenho na poupança, né? E eu vou mudar isso aqui, eu vou colocar aqui também uma espécie de cilindro, né? Ok. Para quê? Porque a poupança é uma espécie de uma caixinha d'água, né? Você põe dinheiro, aquilo vai acumulando lá. Então, para dar a ideia de que é uma caixa d'água onde você vai enchendo de dinheiro e o banco vai depositando a remuneração. Ok? E aqui, o que a gente vai fazer? A gente tem que alimentar a poupança com algum recurso, né? Então, essa linhazinha aqui, ela clica aqui para mudar ela de direção, é o dinheiro que está entrando na poupança, né? Então, todo mês, né, eu posso depositar alguma coisa na poupança, entrou na poupança, e o que o banco vai fazer? O banco vai fazer o seguinte: chega no final do mês, o banco tem que calcular o quanto é o rendimento. Eu venho aqui, clico aqui, rendimento. Correto? Muito bem. Então, o banco pega a informação, é um link, eu pego isso aqui e jogo para cá. Ele calculou um rendimento, e esse rendimento, o que ele vai fazer? Ele vai acionar lá e o caixa, então, vai depositar na poupança. Então, por isso que a poupança, mesmo se abrindo a poupança com um determinado valor e deixar lá parado, abriu com R$100, né? E 10 anos depois você lembra aquela poupança. Aí você vai ver que tem muito mais do que os R$100 que você abriu, né?
Por que tem muito mais do que os R$100? Porque todo mês o banco calcula o rendimento e deposita na poupança. E como o banco calcula esse rendimento? Ele precisa dar uma nova variável. Qual é essa nova variável? Com a taxa de juros, o que o banco faz? Ele pega essa taxa de juros, multiplica quanto tem na poupança e esse aqui dá o rendimento da poupança. Ok? Então, veja que esse é o primeiro modelo que a gente está construindo. É um modelo muito simples, né? E ele é qualitativo, ele só dá uma ideia assim, do qual é a relação entre entre as variáveis do modelo. E essa relação é dada por essas setinhas, né? Então, o que está dizendo aqui? A poupança ela é alimentada, ela tem um dinheiro que sai do caixa lá do banco, né, e vai para a sua poupança. Quanto que vai para a sua poupança? Depende do rendimento. Mas como é que eu calculo o rendimento? Eu multiplico a taxa de juros vezes o valor da poupança, eu tenho rendimento. Note que aqui, né, tem um ciclo, né, que a gente chama de realimentação. Ou seja, se eu tenho dinheiro aqui, o rendimento é calculado e alimenta novamente a poupança. Então, por isso que a poupança vai crescendo mês a mês, né? Essa relação aqui, que a gente tem, essas relações, elas são do tipo que a gente chama de positiva, né? Por que elas são positivas? Porque se eu aumento o valor da poupança, o rendimento cresce, né? E o dinheiro que o banco deposita também cresce. Então, são positivos. Essa aqui também, ó, taxa de juros. Se a taxa de juros aumenta, aumenta o rendimento. Então, essas relações aqui são todas positivas. Ou seja, quando eu aumento o valor de uma variável, aumenta o valor da outra que eu estou associado, né? Então, se aumenta a taxa de juros, aumenta o rendimento. Se aumenta a poupança, aumenta o rendimento. Se aumenta o rendimento, aumenta o fluxo de dinheiro que que o banco deposita na poupança, né? Então, para representar esse link aqui, eu vim aqui, eu vou colocar aqui um mais, né? Vai aparecer um mais aqui, ó, bem pequenininho. Como eu quero que ele apareça grande, eu clico aqui no botão do lado direito e eu vou botar aqui um valor bem maior e assim, para ele ficar bem mais visível, certo? Então, isso quer dizer o seguinte: se aumenta a taxa de juros, o rendimento aumenta. Ou se eu diminuo a taxa de juros, o rendimento vai diminuir, certo? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou botar aqui um mais, né? E fazer, desculpe, aqui também. Mesma coisa, eu vou pegar aqui, aumentar isso aqui para 30, e vou botar aqui positivo, certo? O rendimento para o fluxo de dinheiro que vai para a poupança também. Aumentando o rendimento, aumenta o fluxo de dinheiro. Então, é relação positiva. Então, aqui também eu faço a mesma coisa. Eu posso vir aqui, 30, e colocar negrito, certo? Aqui também, se o fluxo de dinheiro aumenta, aumenta o valor que eu tenho na poupança. Então, também, correto? Muito bem. Então, aqui eu faço a mesma coisa. Esse maisinho que está muito pequenininho, eu venho aqui, aumento para 30 e coloco o negrito. Beleza? Tá claro? Então, vejam. Mas dá muito trabalho, né? Toda hora ficar aumentando esse valor do sinal que eu coloco aqui. Então, vamos fazer o seguinte: eu vim aqui, eu quero colocar, em vez de 30, ficou muito grande, 24, tá bom, certo? Veja bem, o que acontece aqui com essa variável poupança aqui? Veja, se aumenta a poupança, aumenta o rendimento, que aumenta o fluxo de dinheiro, que é a poupança, que aumenta o rendimento, que aumenta o fluxo de dinheiro, ou seja, isso aqui vai aumentando. Isso aqui a gente chama de ciclo de realimentação, ou em inglês feedback, né? Onde isso aqui cresce sempre, né? Então, para representar isso, eu vou botar uma figurinha, Add Picture, né? Aí apareceu esse símbolo aqui. Ele está muito grande, eu vou botar ele aqui dentro, né? Ok? Então, certo?
Então, agora eu vou mudar essa figura. Eu clico com o botão do lado direito aqui, né? E aí, o que eu vou escolher? Eu vou escolher a figura que eu vou botar ali dentro, né? Então, só um pouquinho. Edit a custom image. Eu posso colocar uma imagem que eu quiser aqui, mas tem algumas imagens padrões, né? Então, aqui, está vendo que tem um feedback positivo? Então, aqui eu vou botar esse feedback aqui, ó, né? Olha lá, apareceu um maisinho, né? Indicando o seguinte, que se isso aqui cresce indefinidamente. Então, isso aqui que é chamado de diagrama causal. Como é que eu vou escrever isso? Eu venho aqui, coloco um nome, né, e faço isso aqui. Diagrama, certo? Ah, está muito grande isso aqui. Eu venho aqui e vou mudar isso aqui. Clico com o botão do lado direito. Aqui eu coloco aqui 16. Né? Eu vou tirar o subscrito. Então, isso é um diagrama causal. Ele é um diagrama qualitativo. Okay? Então, gente, o que é importante aqui, até agora, é que eu possa desenhar um sistema do ponto de vista qualitativo, para relacionar as variáveis. Né? Simplesmente isso. E como é que eu vejo isso? Vejo se uma variável, qual variável influencia na outra. Sempre aos pares, nunca um monte de variável de uma vez. É sempre duas variáveis. E eu ligo essas duas variáveis, se uma está relacionada com a outra, qual que é a causa, e qual que é a origem e qual que é a consequência. Né? Então, se eu aumento a taxa de juros, a consequência é o rendimento aumentar. Né? E vejo também o sentido. Se a taxa de juros aumenta, o rendimento aumenta. Se a taxa de juros diminui, o rendimento diminui. Aí eu coloco mais. Pode ter, nós vamos ver depois outros modelos, onde, se eu aumento o valor de uma variável, a outra diminui. Então, isso é uma relação negativa, ou seja, com duas variáveis, uma influencia a outra, mas no sentido negativo, no sentido oposto. Né? Então, em vez de mais, eu vou usar o menos. Ok? Bom, mas esse diagrama, como eu disse, ele é apenas qualitativo. Agora nós vamos fazer um diagrama de estoque e fluxo, que é um diagrama quantitativo. Então, o que é nós vamos fazer agora um diagrama de estoque e fluxo baseado nesse diagrama causal. Como é que eu faço isso? Eu seleciono isso aqui, certo? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Então, eu copiei isso aqui inteiro e vou botar aqui. Certo? E aqui, ao invés de ser diagrama causal, eu vou fazer um estoque e fluxo. Ok? Então, veja. Vou transformar isso agora num diagrama quantitativo e não mais qualitativo do jeito que está aqui. Então, eu vou tirar essa setinha aqui por enquanto, que ela está aqui no outro, não preciso. E aí é o seguinte, como é que eu transformo isso num diagrama de estoque e fluxo? Essa é a maior dificuldade que existe quando você desenha um diagrama causal e vai fazer um diagrama de estoque e fluxo, que é um diagrama quantitativo. Né? Bom, a gente tem que saber se tem alguma variável que é do tipo de estoque, ou seja, o que é de estoque? É uma variável que acumula, que é uma memória do sistema. Né? Dessas variáveis, qual delas representa, pode ser representada por um estoque? A poupança, o quanto você tem na poupança, depende não só do quanto vai depositar no mês, mas também do quanto que tinha. Então, por isso que a poupança é chamada de estoque, porque ela é uma variável que vai acumulando com o tempo. Ela é uma memória do que passou com o sistema ao longo do tempo. É a variável esse tipo de variável é o mais importante de todos no sistema. Né? Então, nesse sisteminha aqui, que é o diagrama de estoque e fluxo, né, a variável poupança é um estoque. Então, agora, nós vamos pegar essa poupança que está escrita aqui, estoque, que está escrita aqui poupança desse jeito, e vamos colocar que tipo ela é. Na verdade, ela é um estoque. Né? Então, nós vamos criar um estoque. Veja, o estoque ele é diferente, ele é uma caixinha. Então, aqui nós vamos pegar isso aqui e vamos botar no lugar da poupança. Ou
poupança. Certo? Então, vejam, aqui eu vou ligar esse aqui, veja que fica verdinho na hora que eu ligo, né? Aqui está ligado já, tá? Sem problema. E esse fluxo de dinheiro, poupança, como é que a gente mede poupança? Mede em reais, né? O fluxo de dinheiro é o quê? Reais por mês. É sempre assim. O fluxo que chega na poupança é o que tem na poupança dividido por uma unidade de tempo. Pode ser dia, mês, ano, segundo, minuto, né? Então, aqui, esse link que está aqui, que era desse jeito, na verdade, é um flow, né? Então, eu vou trocar isso aqui, em vez de link, vai ser flow. Então, eu vou apagar esse link aqui, ele está com uma setinha tracejada, e vou colocar um flow. Né? Então, clica aqui, ó, já apareceu aqui, e vou colocar no flow. Ele está orientado ao contrário, então eu vou trocar a orientação, certo? E eu vou chamar isso aqui de dinheiro, né? Olha lá, um fluxo de dinheiro, certo? E esse link aqui do rendimento é o que controla o fluxo de dinheiro do banco. Aqui o banco, está vendo, é uma nuvenzinha. Por que é uma nuvenzinha? É porque o banco tira isso aqui de algum lugar, né? A gente não sabe exatamente que lugar o banco tira esse dinheiro, como é que ele obtém. A gente até sabe, né? Ele aplica esse dinheiro que a gente deixa na poupança, rende mais do que a gente recebe na poupança, e aqui, então, ele pega um pouco desse dinheiro, que eu não quero saber, não estou interessado em saber de onde ele vem, por isso que é uma nuvem, quer dizer, vem de uma nuvem qualquer, né? E esse dinheiro vai para a sua poupança, né? Então, o que nós temos que colocar aqui agora, o que é? São os valores que a gente vai alimentar a poupança, o modelo, né? Então, a taxa de juros, o valor dela eu vou colocar em 0,6%, né? Então, aqui eu escrevo taxa percentual de juros mensais, certo? Então, está aqui, a taxa de juros, já coloquei ela aqui. O rendimento é o quanto que eu tenho na poupança vezes a taxa de juros. Então, vem aqui, rendimento, ele já aparece aqui, ó, as duas variáveis que estão em cada poupança, vezes a taxa de juros, dividido por 100, que a taxa de juros é percentual, né? Então, aqui o rendimento alimenta e o fluxo. O que é o fluxo? Eu venho aqui, clico em cima do fluxo, aqui. O que é o rendimento? Certo? Bom, a poupança, vamos dizer que eu depositei lá R$ 100 inicialmente, certo? Bom, como eu estou no mesmo mapa aqui do modelo, na mesma folha, né? E eu tenho um nome repetido das variáveis, eu vou botar aqui um tracinho, né? Para diferenciar as duas variáveis do modelo, certo? Para não ficar com o mesmo nome. Só tem um underline aqui para diferenciar, para não ser o mesmo nome, certo? E agora nós vamos, então, simular, certo? Então, nós vamos simular o quê? Esse diagrama de estoque e fluxo aqui. Eu posso até apagar isso aqui por enquanto, mas antes de apagar, deixa eu fazer uma coisa aqui que é bem legal. Eu vou selecionar e eu vou transformar isso aqui num folder, certo? Então, aqui é um folder. Esse folder eu vou chamar aqui, esse nomezinho aqui, tá vendo? Vou chamar aqui de diagrama causal. Então, eu peguei isso e aqui eu posso esconder o folder. Pronto. Aí desapareceu esse aqui, só fica aqui o diagrama de estoque e fluxo, certo? E eu vou mandar simular. Eu quero saber como é que a minha poupança evolui no tempo. Então, vamos lá. Apareceu esse mapa que está aqui, esse diagrama, melhor dizendo. Apareceu todas essas variáveis aqui que ele colocou automaticamente. Mas se eu clicar aqui, configure, né, eu posso escolher qual a variável que eu quero ver, né? Então, eu vou apagar, tem aqui a poupança com tracinho e a poupança sem tracinho. Então, eu vou apagar essa poupança com tracinho, porque eu quero essa do diagrama de estoque e fluxo. E aqui eu vou escrever o nome do gráfico, né? Gráfico poupança mensal.
certo? E aqui a gente vai ver, aqui tem o valor do eixo X, que é o time, o valor máximo, e o que aparece no eixo Y, certo? Então, tá lá. Então, comecei aqui ó, com R$100, né? E no final de 20 meses, eu vou estar lá com R$112, porque a poupança rende 0,6% ao mês. Ah, mas eu quero calcular isso não em 20 meses. 10 anos, o que é? 10 vezes 12, né? Meses por ano, são exatamente quantos meses? Simulation length. Ó. Então, vamos botar aqui 120 meses. E nós estamos trabalhando com meses, não com anos. Certo? E aí eu venho aqui, aplico, e agora nós vamos simular de novo. O que vai acontecer? Note que a curva parece que ela, antes parecia que era uma linha reta, né? Mas ela é uma curva exponencial. Se eu trocar isso aqui e colocar mais tempo, por exemplo, 1.200 meses, né? Aqui, então, agora nós vamos ver a curva exponencial. Eu vou aumentar a velocidade aqui, ó. Vou botar aqui 5 vezes o normal. Ó. Aí a poupança vai crescendo, você vai notando aqui, ó. Ela está crescendo cada vez mais, né? Ao final de 1.200 meses, ela está aqui em cima, R$131, né? Então, se abrir uma poupança com R$100, com a taxa de juros de 0,6, no final de 1.200 meses, ela vai estar valendo 131, é o valor final aqui. Eu posso também colocar aqui uma tabela, né? Então, eu venho aqui, eu posso de um display, e o display agora é uma tabela. Então, tabela poupança, certo? E aqui, a primitivo, quer dizer, qual primitivo que eu quero mostrar? A poupança. Aí ele vai mostrar aqui uma tabela, mês a mês, né? O que acontece com o valor da poupança. Muito bem, então, se você conseguir repetir isso por conta própria, né? Você com certeza já está aí bem adiantado, já aprendeu boa parte da linguagem de dinâmica de sistema. Eu espero que vocês tenham conseguido captar. Sei que leva um tempo, né? Então é bom praticar isso, para a gente, na próxima aula, então, a gente fazer modelos um pouquinho mais complexos do que esse. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau. Nessa aula, você aprendeu a criar sua conta no SiteMaker, explorar a interface e construir seus 2 primeiros modelos, o diagrama causal e o diagrama de estoque e fluxo. Também vimos na prática como um sistema simples como uma poupança pode gerar crescimento exponencial a partir de um ciclo de realimentação positiva. Na próxima aula, vamos avançar para modelos um pouco mais complexos e aprofundar o entendimento das relações positivas e negativas dentro dos sistemas. É aqui que você começa a enxergar padrões que normalmente passam despercebidos. Se esse conteúdo está ajudando você, já se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe suas dúvidas nos comentários. Siga também a Hélice Consultoria nas redes sociais, os links e materiais complementares que estão aqui na descrição.